Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia, ou acompanhe aqui na projeção, o capítulo 2 da Epístola de Pedro, primeira de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Eu quero falar nessa noite sobre a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Vamos ler o texto? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus por esta palavra. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Há diferença nisso? Há diferença para aquela pessoa que serve a Deus, aquele crente regenerado, aquele crente, aquele cristão que nasceu de novo e que vive o evangelho do Senhor Jesus, para aquele que ainda não nasceu de novo, aquele que ainda não foi regenerado. Será que Deus leva isso em consideração? Será que Deus faz essa diferença? Será que Deus faz distinção entre o justo e o perverso ou ímpio? Será que Deus faz esta distinção? Ou todos são iguais perante Deus? Será que todos os homens são iguais diante de Deus? Vamos elucidar isso à luz da Bíblia. Pastor, a Bíblia diz que todos os homens são iguais diante de Deus. E que Deus não faz acepção, ou seja, preferência. Deus não faz acepção de pessoas. Isso está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 11. Tá certo? Deus não faz acepção de pessoas. O próprio texto bíblico diz que todos são iguais diante de Deus. Mas isso é com relação à salvação. Para salvar alguém, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não preferiu só os judeus. Deus preferiu os bárbaros também. Deus preferiu os gentios também.
E por isso que nós estamos aqui, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não foram só os judeus que foram escolhidos para serem salvos. É verdade que quando a Bíblia diz que todos são iguais diante de Deus, na condição de pecadores, todos igualmente são iguais perante Deus. Na condição de pecadores, todos estão na mesma posição diante de Deus, na mesma condição. Mas uma vez que a pessoa se arrepende, mas uma vez que a pessoa é salva por Jesus, a posição dela muda com relação a Deus. A sua posição muda diante de Deus. Esta pessoa que antes era perdido, agora se torna salvo. Antes era uma criatura, agora se torna filho de Deus. Antes era filho da ira, filho da desobediência, agora se torna filho de Deus. Ele deixa de ser ímpio e ele se torna povo de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa é escolhida por Deus, ela é salva por Deus, ela vai ocupar uma posição diferente diante de Deus para aquele que ainda não foi salvo. Eu quero trazer base bíblica para vocês. A Bíblia nos mostra que o justo, o povo de Deus, aquele escolhido, aquele que nasceu de novo, aquele regenerado desde o Antigo Testamento com Israel, o justo goza de benevolência de Deus. E aí, a partir daí, Deus ele fará a distinção entre o justo e o ímpio. Haverá uma distinção entre o justo e o ímpio, e Deus os tratará de maneira diferente. Êxodo capítulo 8, versículo 22 e 23. O Senhor falou para Faraó, através de Moisés: e naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, e no meio desta terra eu estou. E porei separação, olha aí, e porei separação entre o meu povo, ou seja, o justo. Porei separação entre o meu povo e o teu povo ímpio. Deus está dizendo, olha, há uma diferença entre o meu povo, Israel, e o teu povo, o Egito, o povo de Faraó. Amanhã se fará este sinal. No mesmo livro de Êxodo, vamos agora mais à frente, capítulo 9, diz assim: e o Senhor fará separação, diga separação. O povo de Deus foi chamado para viver em separação, para viver separado. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte. E de todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Nós vemos aqui que Deus está tratando de uma forma diferente. Um povo, o seu povo justo, e o ímpio, o povo do Egito. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que me serve, ou seja, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos ler de novo? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora vamos para o Novo Testamento. João capítulo 17, versículo 9.
Esta é a oração do Senhor Jesus. Jesus diz, quando orou pelos seus discípulos, a chamada oração sacerdotal: eu rogo por eles, não rogo pelo... Eu rogo por quem? Por eles, pelos discípulos. Não rogo pelo mundo. Olha aqui, há um povo específico. Há uma classe de pessoas específicas pela qual Jesus está orando, pela qual Jesus está rogando ao Pai. Ele diz, eu não rogo por eles. Aliás, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deus faz distinção entre o que serve e o que não serve a Deus? Sim ou não? Agora vamos para o texto em questão. Agora vamos ver o olhar de Pedro acerca de Jesus. Quem é Jesus? Quem nós somos em Jesus? E quem são os ímpios? Aqui nesse texto. Quando Pedro ele escreve a sua epístola, a sua carta, ele escreve para os cristãos que estavam fora da sua pátria, que estavam dispersos. E Pedro chama de forasteiros, porque eles estão dispersos fora da sua nação. E Pedro escreve para eles a fim de encorajá-los na fé, porque eles estavam enfrentando uma grande perseguição do imperador romano. E eles estão sofrendo perseguições. E aí Pedro então escreve para eles, para exortá-los, para permanecê-los firmes, para encorajá-los e animá-los na fé. E no capítulo 2 ele vai fazer essa distinção entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. E ele nos traz uma profunda explicação de quem é Cristo para nós, para a igreja, de quem nós somos para Ele e quem é o ímpio, ou seja, aquele que não serve a Deus. Pedro lhe dá a identidade de cada um. Vamos lá, versículo 4. À medida que se aproximam dele a pedra viva, Pedro, ele apresenta Jesus aqui como a pedra viva. Cristo é a rocha ferida de Meribá. Cristo é o fundamento, Cristo é a base do cristianismo, Cristo é a base da igreja. A igreja está formada nele, está firmada nele, amém? Então Cristo é a rocha. Pedro está citando Deuteronômio 32, versículo 4, ele está mencionando também o Salmo 18, versículo 2, quando ele fala a respeito que Cristo é a rocha. Quem é essa rocha? Essa rocha foi rejeitada pelos homens. Aqui ele fala da rejeição de Cristo. Cristo foi rejeitado pelo seu povo, Israel. Cristo é rejeitado hoje pelos homens. Aí ele continua, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Cristo foi escolhido por Deus e é precioso para Ele. Aí ele diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas por estarem em Cristo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Esta casa espiritual é a igreja, é a família de Deus. Cristo é a base, Cristo é o fundamento. E nós somos as pedras vivas, sendo também construída neste fundamento, para serem sacerdócio santo, ou seja, para estarem diante de Deus. O sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele estava na presença de Deus, ele tinha acesso pleno e imediato na presença de Deus. Hoje nós temos isso. Ele nos fez sacerdotes para nós
estarmos na presença dele, para nós termos acesso a ele, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis, ou seja, sacrifícios agradáveis a Deus. Então, qual é o sacrifício que agrada a Deus? A fé. Nós somos salvos pela fé. Nós apresentamos sacrifícios a Deus através do nosso corpo. Lá no Antigo Testamento era através de animais mortos, mas agora no Novo Testamento é através do nosso corpo, a igreja, dos nossos corpos vivos, por meio de Jesus Cristo. É por meio dele. Ele é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes do Pai. Versículo 6. Pois assim é dito na Escritura, aí Pedro está citando Isaías 28:16. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Jesus é a pedra angular. O que isso significa? É a pedra de esquina, a pedra fundamental. Nas antigas construções, era utilizado a pedra angular ou a pedra principal. Todo edifício, toda edificação, a primeira coisa que eles assentavam nessa construção era a pedra principal. Mais ou menos nessa altura aqui, ela ficava no canto, ela formava, olha só que interessante, ela formava uma cruz. Era mais ou menos desse tamanho, em forma de cruz. Ela era assentada na esquina da construção e a partir dela vinham as pedras, os tijolos, e eram assentados a partir desta pedra. E Pedro está dizendo que Jesus é a pedra angular. É a partir desta pedra, é a partir de Jesus que a sua igreja está fundamentada. Amém? Escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ou seja, aquele que confia em Cristo Jesus, ele jamais será envergonhado. Aleluia. 7. Portanto, para vocês, os que creem, ou seja, para a igreja, ele está falando para a igreja. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra, Jesus, é preciosa. Agora, ele vai falar com uma outra classe de pessoas. Mas para os que não creem, os ímpios, os rebeldes, os incrédulos, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Quem não está em Cristo cai. É pedra, Cristo se torna pedra de tropeço para aqueles que não se arrependem. Por que que ele fala pedra de tropeço e pedra que faz cair? Por causa da cruz. Porque a cruz é escândalo para os que se perdem. A cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Aleluia. Os que não creem tropeçam. Por que tropeçam? Porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Olha só, para os que não creem, tropeçam. Por que tropeçam? Porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Todos os que rejeitam a Cristo estão destinados à perdição eterna. Está falando aqui de perdição. E aí ele entra no versículo 9. Ele vai entrar agora no versículo 9. O 9 e o 10 é onde eu vou focar a mensagem. Mas, ou vocês, porém, são geração
eleita. Vocês são uma nova raça, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo. Sem Deus o homem está perdido. Ele não tem a existência espiritual. Se ele está perdido, ele não tem existência espiritual. Aí Pedro diz: antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Isso só é possível através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia. Então, quando chega no versículo 9, ele usa uma expressão: vocês, porém. Antes ele estava falando no versículo 8 dos incrédulos, dos perdidos, que eles desobedecem a Deus, que eles não obedecem à mensagem da salvação. E aí Pedro volta para a igreja: vocês, porém. E é através dela que Pedro indica a diferença que há entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, entre os incrédulos, os desobedientes e o povo escolhido. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: os descrentes, os incrédulos, os ímpios deste mundo, eles não conhecem a Jesus Cristo, eles não conhecem a Deus e eles não conhecem a palavra de Deus. Por essa razão, por eles não conhecerem a Cristo, não conhecerem a Deus e não conhecerem a palavra, eles são desobedientes, eles são rebeldes, eles são impuros e eles são mundanos. Mas vocês são um povo diferente que recebeu um chamado especial de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então no versículo 9, Pedro, ele lança mão de uma promessa que está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Vamos ler? Vamos ler, gente. 1, 2, 3, vamos lá? Aleluia. Lá no Antigo Testamento, Deus está falando através de Moisés para o povo de Israel: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Significa propriedade privada dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal. A vontade de Deus é que a sua igreja seja um reino de sacerdotes, homens de excelência, homens e mulheres de excelência, homens como Melquisedeque, que era sacerdote, homens como Jó, que era sacerdote, e um povo santo. Essa é a vontade de Deus. E aí ele diz: vocês, porém, são geração eleita. Aleluia. Nós somos a geração eleita, a geração escolhida por Deus. Como diz o salmista no Salmo 24, versículo 6: tal é a geração dos que te buscam, dos que procuram teu rosto, ó Deus de Israel.
Deus tem chamado esta geração para buscá-lo à sua face. Uma geração que venha adorar a Deus, uma geração que se volte para Deus, uma geração diferente das gerações de homens ímpios. Deus está à procura de uma geração diferente da geração de Noé. Aquela geração vivia do consumismo, vivia dos prazeres. Foi a geração que desprezou a Deus e também foi desprezada por Ele. A geração de Noé estavam preocupados com as coisas deste mundo, com os enganos das riquezas, com as ambições, com as outras coisas. Aquela geração abandonou a Deus e foi abandonada por Ele e foi destruída pelas águas do dilúvio. Somente 8 pessoas foram salvas. A Bíblia fala também da geração de Ló. Jesus falou sobre isso em Lucas 17, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Igualmente esta geração, ela desprezou a Deus e foi desprezada por Ele. Estavam preocupados com os prazeres carnais, com as ambições, com o engano. A geração de Noé foi destruída pelas águas do dilúvio. A geração de Ló foi destruída por fogo. Apenas 3 pessoas foram salvas naquelas cidades. Geração de homens perversos. Mas Deus está em busca de uma geração santa, de um povo santo. E esse povo é a sua igreja, a igreja que Ele escolheu, o povo que Ele escolheu. A igreja como eleita, como linhagem eleita, como geração eleita, foi escolhida por Cristo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, eu edificarei esta geração, eu farei deles uma nova geração. Uma geração com a mente renovada, novas pessoas, nova criatura. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Este povo, esta igreja, foi profetizado pelo profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 31, versículo 11. Esse texto diz que o Senhor, quando destituiu Lúcifer, Deus o entregou nas mãos da nação mais poderosa, que daria a ele o tratamento merecido. E este povo, esta nação, é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja assumiu o lugar do querubim ungido. Quando Lúcifer caiu, no dia em que ele foi expulso do Éden celestial, imediatamente após a sua rebelião, Deus o lançou fora e promoveu um povo substituto, um povo para apresentar adoração a Deus, um povo para servir a Deus, para ser o selo da perfeição, porque o selo da perfeição era este querubim. Um povo para ser o louvor da glória do Senhor, para conduzir a adoração para Deus. E esse povo escolhido, este povo eleito, foi eu, foi você, fomos nós. É a igreja do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o entregou nas nossas mãos. Aleluia. Por isso ela foi escolhida antes da fundação do mundo. Por isso a igreja, ela foi escolhida antes da fundação do mundo, para ser o selo da perfeição de Deus, para ser o louvor e a glória do Senhor, para conduzir a adoração ao Senhor. Olha, escute aqui, a igreja não é qualquer povo, você não é qualquer pessoa, você é especial para Deus. A igreja do Senhor é um povo eleito, escolhido por Ele, eleito, escolhido dentre muitos. Você foi escolhido, amém?
Jesus diz que não fomos nós. Em João 15:16, ele diz que não fomos nós que o escolhemos. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. A iniciativa é de Deus. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós fomos escolhidos por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Geração eleita. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem valor. Você é escolhido. Você é o eleito de Deus. Além de ser eleito, além de ser escolhido, Ele também nos fez um sacerdócio real. Diga: sacerdócio real. O que é isso? É privilégio, diga privilégio, de ter acesso direto ao Pai. No Antigo Testamento, só quem tinha acesso direto a Deus era o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia do perdão, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão para o povo de Israel. Somente o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Os sacerdotes comuns, eles adentravam no santo lugar, mas o sumo sacerdote, ele adentrava no santo dos santos, no lugar santíssimo, uma vez por ano. Ele entrava com a finalidade de levar e de apresentar sacrifícios a Deus, o sangue de animais e ofertas para o povo de Deus. Mas agora na nova aliança, nós temos um sumo sacerdote, e através dele, do novo e do vivo caminho, que foi construído pela morte de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, agora cada um de nós somos sacerdotes de Deus. Cada um de nós podemos adentrar na presença, não só no átrio, não só no santo lugar, mas no santíssimo lugar, na presença de Deus. Agora nós temos acesso direto ao Pai. Acesso contínuo, livre e constante na presença de Deus. Em Cristo Jesus, todos os cristãos, eles se tornam sacerdotes. E eles podem levar os seus sacrifícios espirituais a Deus. Não de animais mortos, mas o seu próprio sacrifício, que é o seu corpo vivo. E apresentá-lo na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sacrifício vivo. E é isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Pedro aqui está dizendo que nós somos sacerdócio real. Por que real? Porque nós estamos a serviço do Rei. Nós estamos a serviço do reino de Deus. Aleluia. Mas muito mais que isso. Povo escolhido, geração eleita, sacerdócio real. Ele diz que nós somos nação santa. O que isso significa? Um povo separado. O povo espiritual do Senhor, não qualquer povo, mas um povo santo, separado para algo especial para Deus. Aleluia. Você é importante para Deus, meu querido. Você tem uma posição, e a sua posição é uma posição de realeza. Você é filho do rei, você é príncipe de Deus, você é sacerdote de Deus. Você é santo, assim como Ele é, nós também somos. Ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Aleluia.
Hoje você está aqui gozando da graça de Deus, gozando da benevolência de Deus, gozando da misericórdia de Deus. Antes nós estávamos perdidos, nem sequer nós éramos povo, nós estávamos perdidos no pecado. Muitos, essa hora, no dia de domingo, estavam jogados na sarjeta, na prostituição, nas drogas, na bebida, mas agora está aqui sentado, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, servindo a Deus com os irmãos. Isso é graça, isso é bondade, isso é amor, isso é misericórdia de Deus. Nós fomos escolhidos para viver uma vida de excelência para Ele. Aleluia, glória a Deus. Mas muito mais do que isso, de nação santa, nós somos santos. Sabe por que nós somos santos? Porque Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Quando você compra uma casa, quando você compra uma propriedade, você registra essa propriedade no seu nome. Aquela propriedade exclusiva, aquela propriedade tem dono, aquela propriedade tem registro, e ninguém pode invadir, porque tem dono. Assim mesmo, Deus nos comprou, e o preço foi pago, o preço foi o alto preço pago por Jesus Cristo na cruz. O sangue de Jesus Cristo nos comprou para Deus. Aleluia. Hoje nós temos um dono. Diga: eu tenho um dono. Diga: eu sou propriedade do próprio Deus. Diga: eu sou um bem precioso, porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Você é de Deus e Ele não quer te dividir com ninguém. Satanás quer ser sócio de Deus, mas Deus não aceita essa sociedade. Você é propriedade de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Essa expressão, ela nos transmite uma ideia de preservação. Seria como Deus estivesse dizendo: eu preservo vocês para mim. Eu preservo vocês para mim, numa atitude de ação contínua, de tomar posse daquilo que é seu. E isso é enfatizado por Deus lá no Antigo Testamento, através do profeta Isaías. Agora eu quero que você tome posse desta palavra. Deixe esta palavra adentrar no seu íntimo. Deixe essa palavra adentrar no seu coração e trazer cura na sua alma. Trazer cura para o seu coração, porque você tem uma identidade. Você é filho de Deus. Vamos ler Isaías capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, versículo 13. Vamos ler todos juntos, bem alto, bem forte, com bastante ênfase, gente. Vamos lá, 1, 2, 3. Olha aí, ó. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você é ajudado por Deus, porque você é dele, e ele tem compromisso com você, porque você é propriedade dele. Vamos correr um pouco mais, Isaías 43, versículo 13. Vamos lá ler de novo juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Não é esse. Não é esse texto. Procura aí, Davi. É um texto que diz o seguinte. Eu errei aqui. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Aleluia.
não temas. É a palavra que ele nos diz aqui. Ele diz: não temas, não importa o que você esteja enfrentando, não importa o que você esteja passando, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Se você está passando pelo fogo da provação, assim como os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha, mas ao cair na fornalha, Deus, através do Senhor Jesus, o anjo do Senhor, já estava dentro da fornalha para guardar, para proteger os seus servos. Aleluia. Não temas. O Senhor diz: não temas. Isso acontece. Essa proteção acontece porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Diga: eu sou propriedade exclusiva de Deus. E esse povo, você, nós, igreja, esse povo é amado. Pensa num povo amado, é a igreja do Senhor Jesus. Esse povo é protegido. Esse povo é ajudado por Deus. Esse povo é a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. 41, do 10 ao 14, Isaías 41, do 10 ao 14. Não temas, porque eu sou contigo. Diga: Deus é comigo. Diga para a pessoa ao seu lado: Deus é contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Não tenha medo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los, porém não o acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia. Aplauda, louve-o, adore-o. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom para com o seu povo. Zacarias capítulo 2, versículo 8, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa é pertencer ao Senhor. Olha que coisa abençoada é pertencer a Deus. Amém? Se eu não fosse crente, hoje eu me tornaria. Meu Deus. Olha que coisa abençoada é servir ao Senhor. O Senhor é a razão desse povo. O Senhor é a alegria desse povo. Diga: o Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é a razão da minha existência.
A razão e a existência desse povo está em Deus, mesmo que ele passe por dificuldades, mesmo que os montes caiam, mesmo que os rios transbordem, mesmo assim a sua confiança está em Deus. Mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo seja difícil, mesmo assim, esse povo continua confiando em Deus. Mesmo debaixo de perseguições, mesmo debaixo de injustiças, ele continua adorando a Deus. Mesmo que a vida se vá escorrendo entre os dedos, ainda assim, esse povo continua confiando em Deus, porque esse povo passará a eternidade com ele. Aleluia! Aleluia! Vós, porém, sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Com qual objetivo? Qual a missão? Versículo 10, Pedro explica qual é a nossa missão. No versículo 9, ele fala quem é Cristo. No versículo 8, no versículo 9, ele fala quem é a igreja. A igreja foi escolhida. A igreja é propriedade de Deus. A igreja é sacerdócio real. A igreja é nação santa. Para que isso? Com qual objetivo nós fomos escolhidos? Versículo 10. Aliás, ainda no 9. No 9, a resposta está no 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso objetivo, a nossa missão é proclamar as virtudes de Deus. O povo de Deus deve ser o anunciador dos grandes feitos do Senhor na terra, ou seja, aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Mas só pode anunciar salvação quem é salvo. É por isso que Ele nos salvou, para nós anunciarmos salvação. É por isso que Ele nos santificou, para nós anunciarmos a salvação em santidade. Meus amados, a nossa posição em Cristo, a nossa identidade com Cristo é algo extraordinário. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Amém? Embaixadores do reino. Você sabe o que é um embaixador? Você sabe o que significa ser um embaixador? O embaixador é a categoria diplomática mais importante de uma nação. É um representante de uma nação na outra. Hierarquicamente, diplomaticamente, o embaixador é a pessoa mais importante do seu país no outro país. E a pessoa mais importante de Deus, da nação celestial na terra, sou eu e é você. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Aleluia. O embaixador é o ministro de primeira classe. Você é ministro de primeira classe. Amém. Glória a Jesus. Os diplomatas de Cristo, eles são encarregados de promover os interesses de Deus na terra, ser portador da verdade, pregar a palavra de Deus. A igreja do Senhor é coluna e é baluarte de Deus na terra. Ela não pode se calar. Ela é voz de Deus nesta terra. A igreja é o parâmetro, a igreja é o modelo, a igreja é o referencial de vida e de comportamento na terra. Ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. Por isso nós temos que proclamar os feitos do Senhor nesta terra. Aleluia, glória a Deus. Por isso nós somos diferentes e nós somos tratados de forma diferente. O povo de Deus tem prioridades, e o seu
prazer é diferente das prioridades e dos prazeres do ímpio. Isso nós podemos encontrar no Salmo de número 1. Vamos ler o Salmo de número 1? Salmo de número 1. Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, ele não anda. Ou seja, andar é uma associação casual ou passageira com aqueles que estão fora de sintonia com Deus. O cristão verdadeiro, o embaixador de Cristo, ele não se envolve, ele não é influenciado pelos pecados do ímpio, mas ele ora pelo ímpio, ele ama o ímpio, ele prega a palavra para o ímpio, mas ele não se associa com eles para o pecado. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, do perdido, do incrédulo, nem se detém aonde? No caminho dos pecadores. O que significa? Não se detém. Primeiro ele não anda e agora ele não se detém. Se deter é uma comunhão contínua, não é passageira, é contínua no caminho dos pecadores, ou seja, dos transgressores habituais, porque essa é a prática deles, essa é a vida deles, habituais e determinados. Eles estão determinados a viver essa vida, eles estão determinados a andar neste caminho. Que mais diz o Salmo? Nem se assenta. Se assentar implica em quê? Que a pessoa agora, ela está à vontade no meio daqueles que zombam de Deus, no meio daqueles que zombam das coisas sagradas, daqueles que zombam da palavra de Deus. Agora ele se assentou, ou seja, ele está à vontade no meio dos ímpios, ou seja, na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os ímpios de pior espécie. São arrogantes, briguentos, fofoqueiros, caluniadores, inimigos da paz e da ordem. São os zombadores da bondade, zombadores na palavra de Deus. E aí o salmista diz: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha onde está a alegria do justo, olha onde está o prazer do justo. Não está na cachaça, não está na droga, não está na prostituição, não está em falar mal dos outros, mas a sua alegria está na palavra de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha agora a bênção dele, a bênção dos justos. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Agora ele vai falar do ímpio. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha a distinção. Há um abismo, uma separação entre o justo e o perverso. E isso foi desde a fundação do mundo. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele diz: e Deus fez separação entre luz e trevas. E essa separação continua até hoje. E será assim. Toda vez que Deus traz juízo, Ele faz separação entre o justo e o ímpio. Gênesis capítulo 18, versículo 23, Moisés faz uma pergunta para Deus: destruirás também o justo com o ímpio?
longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? E aí, no 25. Não faria justiça o juiz de toda a terra? E aí Deus vai responder. E Deus vai falar para Abraão: se em Sodoma eu achar 50 justos dentro da cidade, eu pouparei todo o lugar por amor deles. Por amor de quem? Do justo ou do ímpio? Por amor deles. Há uma distinção, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Porque o que serve a Deus o adora, o que serve a Deus o louva, o que serve a Deus o honra. Mas o perverso não. O perverso, ele afronta a pessoa de Deus. O perverso, ele equivoca-se com a existência de Deus. O salmista, ele fala no Salmo 14, versículo 1. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. O nécio diz no seu coração. O ateu fala: não há Deus. Essa semana morreu Stephen Hawking, um dos mais influentes ateus desta era, deste século. Uma das frases que me chamou a atenção de Stephen Hawking foi, ele era físico, ele disse: não é necessário apelarmos a Deus para explicar como começou o universo. Não precisamos de Deus para nada, disse Stephen Hawking. Não precisamos de Deus para nada. Ele disse sobre a morte: a crença na vida após a morte é um conto de fadas para quem tem medo de morrer. Ele morreu essa semana. Todas as respostas das dúvidas que ele lançou para a humanidade, provavelmente ele terá agora. Provavelmente ele saberá que existe um Deus. Um Deus de justiça, um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Fica em pé. Aleluia.